Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Mariana, trabalho aqui na SNS, na Secretaria Nacional de Assistência Social, no Departamento de Proteção Social Básica. Provavelmente vocês já devem me conhecer, né? E eu conheci algum de vocês, porque eu já tive a oportunidade de estar aí no São Félix do Xingu, o ano passado, se eu não me engano, e outras atividades com os municípios do Pará também. A ideia hoje é que a gente converse sobre o trabalho social com famílias indígenas, com crianças na primeira infância e as ações integradas na proteção social básica. Então a gente vai fazer, a ideia é que a gente faça uma conversa sobre o trabalho social com famílias indígenas, com esse recorte relacionado às crianças, mas que também a gente consiga pensar como que é essa execução aí por meio dos CRAs, né, do serviço que vocês estão. A nossa intenção era que a gente estivesse aí presencialmente com vocês, né, mas ainda assim a gente fez questão de se fazer presente na intenção, né, na função que tem mesmo o próprio governo federal de contribuir tecnicamente com vocês. Então, essa foi uma estratégia que a gente encontrou aqui internamente, junto com a equipe estadual, de pensar alguma alternativa que atendesse a demanda de vocês e que também conciliassem com as nossas possibilidades, né, de atender essa demanda. A gente está fazendo essa experiência de vídeo com vocês aí pela primeira vez, mas espero que dê certo. Vou tentar o máximo possível interagir com vocês, mesmo estando aqui no vídeo, para poder tornar a construção aí do raciocínio e as contribuições mais claras, mais objetivas, mais concretas possíveis, tá? Então, retomando, né, estamos falando aí do trabalho social com famílias com crianças na primeira infância, ações integradas na proteção básica. E aí, esse primeiro slide, por que a gente começou com ele? Só para retomar, já que a gente está falando de povos e comunidades tradicionais nesse recorte de famílias indígenas e criança, é só para lembrar que, a partir da política nacional, os usuários da política esses já estão contemplados como usuários da política. Então, famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade e riscos, tais como, temos todos esses, né, famílias e indivíduos com perda de fragilidade de vínculo, desvantagem pessoal, exclusão pela pobreza, enfim, todos esses que estão aí na tela para vocês, com esse recorte do ciclo de vida, que aqui no nosso diálogo se refere à criança na primeira infância, e identidades estigmatizadas, que no caso aí as famílias indígenas, né? E a gente vai conversar um pouquinho mais na frente de por que essa ideia de estigmatizada, né? Acho que você sabe, a gente tem uma sociedade aí que colocou a população indígena neste lugar, e a gente vai precisar fazer uma conversa sobre isso também mais para frente, para compreender a importância e a relevância de alguns elementos que constituem o trabalho social com famílias indígenas. Então, esse recorte é para a gente lembrar que são públicos em situação de vulnerabilidade já previsto na política nacional. Então, quem são os povos e comunidades tradicionais, né? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Isso está previsto, esse conceito está previsto no Decreto 6040 de 2007, que trata do desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais, juntamente com o conceito de territórios tradicionais, que são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária. Então, esses conceitos é para a gente situar que, embora a gente esteja falando de população indígena, ela está contemplada no conceito de povos e comunidades tradicionais. E aí um elemento importante para a gente destacar, e aí já fazendo esse recorte também com a população indígena, é a relação com o território, né? Então, é um elemento central quando a gente vai discutir população indígena, que trata do reconhecimento da importância da terra. As ameaças à terra também são ameaças à existência desses povos. Então, daí a gente vê a centralidade da terra na relação, na forma de sobrevivência, na forma de organização da vida social. O território sustenta todo o modo de vida, as tradições, a cultura e a organização social dessas populações. Então,
uma vez que a gente mexe na estrutura ou que de alguma forma ameaça essa permanência nessa terra, a gente ameaça a essência do povo, né? Porque é o que é central na sua forma de vida. E a compreensão do caráter coletivo para o atendimento socioassistencial também é um elemento que caracteriza aí a relação com o território. E aí a gente sabe que a discussão de vulnerabilidade e risco permeia, né? É o que caracteriza aí a situação de... o objeto, diríamos, da assistência, né? E por que a gente está chamando de vulnerabilidade quando a gente está falando de famílias, de trabalho social com famílias indígenas? É importante deixar claro que a condição de indígena, cigano, ribeirinho e demais povos e comunidades tradicionais, por si só, não é uma condição de vulnerabilidade. Então, não é disso que se trata. Não é o fato de ser população indígena que o torna vulnerável. A vulnerabilidade e o risco, eles podem estar relacionados, por vezes até de forma concomitante, à violência dos conflitos fundiários, que é uma situação que vulnerabiliza essa população, a vivência de discriminação étnica em seus municípios. Então, imagino que vocês devem viver ou observar situações em que sociedade não indígena e sociedade indígena estabelece uma relação conflituosa, e isso gera uma situação de vulnerabilidade para a população indígena. Ausência de serviços e políticas públicas, principalmente se a gente pensar a necessidade de que esses serviços precisam ser culturalmente adequados. Então, às vezes até tem, mas não atende a demanda da população indígena. Fraca ou nula capacidade de produção da vida material de forma autônoma e de acordo com seus modos de vida. Então, esses são os elementos que tornam essa situação uma situação de vulnerabilidade. E é isso que a gente precisa de ficar atento nesse processo em que a gente vai desenvolver o trabalho social com as famílias indígenas. Bom, e como a ideia é que a gente converse um pouco aqui sobre o trabalho social com famílias indígenas, é fundamental nós nos remetermos ao pano de fundo dessa oferta, que são os princípios para o atendimento culturalmente adequado. Então, a gente colocou aí na tela 9 princípios que estão previstos na Convenção 69 da OIT, mas eu vou fazer um destaque para 4 deles. A autodeterminação, e aí essa necessidade de a gente reconhecer que quem tem condições de dizer que é indígena é o próprio indígena. O reconhecimento de direito à terra, né, que a gente já trouxe um pouco a reflexão do quão central é a relação com o território, a relação com a terra para as populações indígenas. Então, esse reconhecimento da terra como um direito é fundamental. O princípio é o que vai permear toda a nossa ação, toda a nossa execução, tudo que a gente for pensar no trabalho social com família, seja por meio do PAI, seja por meio do Criança Feliz, do Serviço com qualquer que seja a nossa ação, o que tem de pano de fundo, que norteia a nossa prática e aquilo que a gente vai pensar como proposta de atuação junto a esses povos, são esses princípios. E aí que é a ferramenta que a gente tem para que o nosso atendimento seja culturalmente adequado. E aí um outro deles é a consulta prévia e a participação livre, né? É fundamental que a gente vai falar disso reiteradamente assim ao longo da nossa conversa, da necessidade de garantir a participação, sobretudo das lideranças indígenas, nos nossos processos de planejamento, de definição de metodologia, qualquer que seja a ação que a gente vai fazer com a população indígena, é fundamental que eles tenham participação. E aí a participação se dá em todas as esferas, seja ela aí na construção da oferta junto com esse povo, com os povos indígenas aí na atuação da ponta, até nas esferas de participação legislativa, enfim. Então a participação livre é um princípio que a gente precisa preservar, todos eles, né? Mas esse é um que a gente precisa preservar. E aí, gente, como a gente está falando, tentando fazer essa conexão aí de trabalho social com famílias indígenas, crianças, né, o atendimento na primeira infância e a integração da proteção básica, e as crianças, né? Como é que a gente pensa o contexto das crianças, como é que a gente pensa essa ideia de infância no contexto de população indígena? E aí a gente vai começar fazendo um exercício, vocês vão ver que está aí na tela para vocês, uma reflexão, assim, né? Um convite que a gente faz para vocês ao invés de a gente pensar em crianças indígenas, podemos pensar em indígenas crianças? O que isso nos traz para reflexão, né? Acho que isso traz
a reflexão que nos convida quando a gente faz esse exercício é de pensar que a centralidade, apesar da nossa formação, da ideia de como a gente considera a infância, o recorte inclusive jurídico que a gente faz, né, por meio do ECA, de criança de 0 a 12 anos, enfim. Então a gente já tem uma ideia universal de criança, de infância, mas essa reflexão nos traz esse convite de sair desse lugar de ideia universal e pensar no contexto de povos e comunidades tradicionais, e aqui no contexto indígena, de não partir deste lugar de que as infâncias são as mesmas, né? E de que, será que o que a gente está entendendo aí por infância no contexto indígena é o mesmo que a gente tem fora do contexto indígena, né? Nas sociedades não indígenas? Então, é pensar o processo de desenvolvimento humano aí do povo, não necessariamente fazendo esse recorte, mas trazendo para o centro a característica, o modo de vida, a organização social que se dá na população indígena. E aí, esse é o convite de quando a gente traz essa reflexão de indígenas crianças, né? De pensar que primeiro eles são indígenas. E aí a forma como ele vai vivenciar a infância é o que é influenciado pelo modo de ser indígena. Então, a forma como as etnias, os povos se organizam e vivem, estabelecem vínculos, relações, seja familiar, seja comunitária, é o que interfere, é o que influencia na formação da infância. Então, esse distanciamento, essa capacidade que a gente precisa de ter, de fazer esse distanciamento, nos ajuda a refletir em que lugar, né? E a gente vai falar ao longo de quase toda aí a nossa conversa, da necessidade de conhecer e reconhecer o modo de organização social do povo que a gente vai trabalhar, das etnias que se encontram presentes no território. Então, não se pode falar de crianças de um determinado povo ou comunidade tradicional sem entender como esse povo pensa o que é ser criança, sem entender o lugar que as crianças ocupam naquela sociedade. Então, esse é vocês que estão aí, né, atendendo no Criança Feliz, e para além do Criança Feliz, principalmente quem está no Serviço de Proteção e Atendimento Integral Família, o PAIF, enfim, em todas as ofertas socioassistenciais, é fundamental a gente reconhecer o lugar que as crianças ocupam na sociedade, nas populações indígenas que a gente atua. Antes de realizar o atendimento a essas crianças, o profissional do SUS ele deve ter o conhecimento das especificidades dos povos e comunidades tradicionais e respeito à cultura, as tradições, as relações sociais, familiares, crenças, costumes, enfim. Então, conhecer a forma como ele se organiza é fundamental. Respeitar as identidades sociais e culturais do povo em que essas crianças vivenciam é fundamental para que a gente faça uma oferta qualificada e culturalmente adequada. Essas crianças têm o direito de ter sua formação dentro da cultura do povo a que pertence. Então, não adianta eu pensar que eu vou levar propostas, né, de trabalho com as crianças a partir da minha perspectiva de como eu percebo a criança, de como que eu percebo a infância e a forma como ela se relaciona na família, na comunidade, enfim. E aí a gente traz algumas perguntinhas até para afinal de contas, você que vai atender famílias, a gente vai desenvolver o trabalho social com famílias indígenas, com crianças. O que é importante a gente saber quando a gente vai para o território? O que é importante saber quando eu vou pensar uma ação ou uma atividade? A gente que está aí no Criança Feliz, que tem o CDC, que a gente pensa lá que tipo de interação que vai acontecer entre o adulto e a criança. O que é importante eu saber quando eu vou para essa prática, né? Quando eu vou fazer uma atividade com as famílias, lá no âmbito do PAIF, o que é importante eu saber? Então, a gente colocou algumas perguntinhas aí, mais no sentido de que a gente não tem as respostas, nem devemos ter, porque cada etnia tem a sua especificidade, né? Então, acho que a ideia é que vocês façam esse reconhecimento, porque é vocês que estão direto de atendimento com a população. Então, como as diferentes etnias presentes no território cuidam das crianças. Se vocês têm aí a experiência de atendimento às crianças, famílias indígenas, e tem etnias diferentes, elas têm o mesmo comportamento, a mesma forma de lidar? Ou não, ou são diferentes? Porque senão também a gente parte da ideia de que toda a população indígena tem a mesma atuação. Não, então eu preciso de respeitar as especificidades das etnias também. Então vocês já se perguntaram como é que cada etnia que a gente atende, como que elas atuam, como que elas vivenciam a infância? Há diferença na forma de cuidado entre essas etnias?
quem são os responsáveis pelo cuidado com as crianças? Quem cuida, né? Afinal de contas. As crianças costumam brincar sozinha, com outras crianças ou com os adultos. Como que elas brincam? Como que se dá aí o processo de interação e brincadeira entre essas crianças? Brinquedos e brincadeiras mais comuns, quais são? Compra brinquedo nas etnias indígenas ou não compra? Constrói brinquedo? Ou qualquer coisa vira um brinquedo. Vocês já pararam para observar como que é essa relação com a brincadeira e com os brinquedos? Tem brinquedos? Como que é a rotina das crianças nas aldeias e nas comunidades? Como que elas participam da vida comunitária? Como que elas participam da vida familiar? Necessariamente tem escola? É importante? Nem todas as etnias, na verdade, podem reconhecer. Alguns reconhecem a importância da escola, outros não, outros entendem que é um outro movimento. Enfim, então como que é essa rotina? Elas vão à escola desde pequenininha, assim como a gente... Então, são perguntas que eu acho que a gente elencou algumas, tem várias, né? Mas a gente elencou algumas como uma possibilidade de roteiro, assim, para vocês poderem tentar construir aí uma estratégia de como que eu adentro o território, como que eu penso o lugar que as crianças ocupam nas populações em que eu estou atendendo. Bom, agora a gente vai entrar, então, uma vez que a gente consegue trazer essas reflexões aí sobre pós-comunidades tradicionais, sobre uma reflexão que diz respeito às crianças, né, que lugar que ela ocupa, agora a gente vai entrar um pouquinho nas ações integradas da proteção básica, né, da proteção social básica. E a ideia aí, nesse primeiro slide, é só resgatar, imagino que vocês já saibam, né, são todos trabalhadores do SUAS, todos trabalhadores a maioria provavelmente trabalhadores da proteção básica. Então a gente só vai recapitular agora aí os objetivos, né, da proteção básica: prevenir situações de riscos sociais e materiais, fortalecer vínculo familiar e comunitário, ações que tenham caráter preventivo, protetivo e proativo. Então essa é a base, né, que vocês provavelmente já devem estar cansados de ouvir, e não só de ouvir, mas de executar nessa perspectiva também. Público-alvo são as famílias em situação de vulnerabilidade, e a gente já trouxe no início, na nossa apresentação, retomamos o que a gente está entendendo ali por famílias em situação de vulnerabilidade, e fizemos esse destaque, né, para o ciclo de vida e para público estigmatizado. Ofertas, o que a gente tem hoje? Quais são as provisões da assistência social, né? Como que a assistência social se materializa e como que a proteção básica se materializa também por meio dessas provisões? Quais são as provisões, afinal de contas, né? Então, são os serviços, programas, projetos e benefícios, né? E aí a oferta de serviços, programas e benefícios no âmbito da proteção básica se dá principalmente por meio do CRAS, né? Que é o centro de referência. Provavelmente a maioria de vocês trabalham num CRAS. No centro de convivência, onde se dá a execução do serviço de convivência, e nas entidades e organizações de assistência social referenciadas ao CRAS, que normalmente são aquelas que executam os serviços de execução indireta, que é o serviço de convivência ou o serviço no domicílio, e às vezes alguns programas, né? Então, hoje a gente tem tipificado, a tipificação é de 2009, a gente tem tipificado. O que é a tipificação? É o que dá alguma diretriz, um parâmetro para os serviços. Então, hoje a gente tem tipificado apenas os serviços, né? No âmbito da básica, nós temos o PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas idosas, para pessoas com deficiência e idosas. Então, esses são os 3 serviços que a gente tem. A gente tem como programa o programa Acessuas Trabalho, o programa Criança Feliz, né, que de alguma forma aí também compõe o nosso rol de atividade, de oferta, e os benefícios eventuais e o benefício de prestação continuada, além do programa de transferência de renda Bolsa Família, que não está aí no slide, mas conta também como a nossa oferta, né, a rede socioassistencial, a oferta e as provisões que a assistência social tem, serviços, programas e benefícios. Bom, e o que eu vou trazer aí agora que está para vocês é o CRAS, né? Afinal de contas, vocês já conhecem, a maioria provavelmente trabalha em CRAS. Então, essa forma aí que a gente apresenta o CRAS de várias formas, mas o destaque que a gente tem dado ao longo aí das nossas oportunidades de estar com os municípios e com os estados são exatamente para as funções do CRAS, né? Quais são as funções do CRAS? Quando você está aí no CRAS, você se pergunta: o que o CRAS faz?
Normalmente, quando eu estou interagindo, quando eu estou presencialmente, eu dou uma paradinha para ouvir as respostas das pessoas quando elas estão... Quem trabalha no CRAS, quais são as funções? E aí você vê que às vezes a gente não tem tanta clareza, assim, embora a gente saiba o que a gente faz, mas é importante delimitar que as funções do CRAS nada mais é do que realizar a gestão do território e executar obrigatoriamente o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, que é o PAIF, além da oferta dos serviços complementares. Então, a oferta obrigatória do PAIF e a gestão do território são a estrutura da unidade. Então, a gente se organiza em torno dessas duas dimensões, assim, dessas duas funções, né? Melhor dizendo. E obviamente, elas são complementares, se intercalam e aí vão ali compondo o que a gente chama de oferta de proteção básica no território. Então, é importante a gente retomar essas duas funções porque elas perpassam a oferta do trabalho social com famílias indígenas e qualquer que seja o trabalho social de uma maneira geral que a gente desenvolva com as famílias nos territórios onde a unidade CRAS está presente. Então, trabalho social com famílias indígenas propriamente dito, e aí é bom dizer que a gente tem um caderno, imagino que vocês já conheçam, né? O caderno que a gente já produziu, a gente conseguiu disponibilizar essa organização, assim, né, de conteúdos, de reflexões teórico e metodológico também para o trabalho social com famílias indígenas, mas aí aqui eu trago alguns pressupostos para o trabalho social com famílias indígenas acontecer de maneira, como a gente falou anteriormente, para que a gente consiga fazer um atendimento culturalmente adequado, né? Então, esses são os nossos pressupostos, diríamos assim. Então, o primeiro deles que está aí na tela para vocês é a necessidade de estudo da realidade indígena, identificando a organização social do povo, incluindo a família, as várias modalidades de vínculos e visão de mundo e formas de relação com a sociedade não indígena. Então, gente, essa é a premissa para o trabalho social com famílias indígenas acontecer. É fundamental conhecer o modo de organização da vida social, como as famílias se organizam ali nas etnias, nos territórios que vocês atuam. Então, entender o que é família para eles, como que se dão as relações de comunidade, o que é ser criança, que a gente disse anteriormente, como que se dá a distribuição ali da organização, inclusive hierarquicamente, do poder, do lugar que ocupa cada um, enfim, dos hábitos, da alimentação, da cultura, da sua história. Então, é uma série de elementos que são essenciais para que eu preserve e garanta uma oferta culturalmente adequada. Então, esse estudo da realidade indígena é fundamental para que eu desenvolva um trabalho social com famílias culturalmente adequado. É necessário também promover aí já indo para um outro passo, antes de iniciar o trabalho social com famílias, é necessário que, e aí pode ser via coordenação do CRAS, que a gente, ou a própria gestão municipal, mas que a gente promova uma reunião prévia com as famílias, com as lideranças indígenas, para a apresentação da equipe e a proposta de trabalho, além de ouvir as demandas indígenas também. Então, se a gente for pensar nessa que a gente está chamando de reunião prévia com as famílias, lideranças indígenas, para apresentar a equipe, é o momento em que eu tô falando já até nessa coisa do coordenador do CRASI, é importante que seja na reserva indígena, é importante ir até o território, é importante dizer que equipe que é essa, de quem que ela é formada, que ação que ela vai desenvolver no território, quais são os nossos objetivos, que tipo de oferta que a gente tem para oferecer. Então, é fundamental que a gente se apresente. Isso gera segurança, confiança e favorece aí a continuidade do vínculo que a unidade e os seus profissionais vão estabelecer com a população indígena. E, obviamente, o principal é ouvir o que a população indígena tem para trazer, é ouvir as demandas indígenas. E aí, para isso, isso pressupõe uma postura aberta ao diálogo. Então, é fundamental que, ao chegar a fazer essa chegada no território, eu escute. E essa escuta, ela vai favorecer, inclusive, o planejamento que a gente vai fazer posteriormente, porque a partir desse primeiro contato, eu já consigo fazer leitura de quais são as vulnerabilidades, potencialidades, o que aquele território traz, o que ele nos traz de desafio, e o que a gente precisa pensar na perspectiva da oferta de trabalho social com família, o que a gente pode desenvolver. Um outro pressuposto é ouvir a comunidade,
conhecer a realidade local, promover a participação indígena, respeitar a autonomia familiar e comunitária, fortalecer a cultura indígena e defender seus direitos. Eu disse para vocês no início que a gente ia ficar repetidamente falando da necessidade do reconhecimento, né? Então, esse pressuposto de conhecer a realidade local exige de nós um compromisso de um estudo continuado, porque essa necessidade de conhecer a história, de conhecer a formação dessa comunidade e também, na medida em que a gente vai atuando, reconhecendo as vulnerabilidades as quais elas vão vivenciando ao longo do tempo. Isso é importante ter essa leitura de contexto, essa leitura de realidade, da dinâmica ali da organização social da comunidade que a gente está atuando. Né? Então, esse estudo, esse compromisso com o estudo da formação, de que lugar, dos direitos, enfim, tudo isso é um pressuposto importante para a execução do trabalho social com famílias, né? Respeitar a autonomia familiar. Então, toda ação que a gente vai fazer, a gente precisa de nos perguntar, isso está aumentando ou está diminuindo a dependência? Está promovendo ou não o protagonismo da família, das famílias indígenas ali naquela ação? Então, esse compromisso nosso de de desenvolver ações que de fato promovam a autonomia, ele é uma constante. Então, a gente precisa estar sempre atentos. O que eu estou fazendo aqui está promovendo independência ou dependência? Ou está mexendo ali na estrutura, da forma como ele se organiza ou não? Então, essas perguntas, precisamos ter essas constantes inquietações assim, no processo de desenvolvimento do trabalho social com famílias indígenas. Povos indígenas precisam ser protagonistas das metodologias dos serviços, né? Então, incluir as lideranças nas discussões da liberação acerca das ações que serão desenvolvidas é fundamental. É isso que torna a metodologia colaborativa. Quando a gente está falando de metodologia colaborativa, a gente está pensando que eu vou unificar, eu vou agregar saberes. Aqui que eu tenho a disponibilidade de saberes do serviço social, da psicologia, da antropologia, né, que são as profissões que estão aí mais direto ao atendimento, mas também saberes tradicionais indígenas. Então, como que é fundamental que a gente faça essa junção nos processos de construções metodológicas, como que eu vou fazer determinada ação, de como que vai ser a atuação no território, de como que a gente vai desenvolver o trabalho social com famílias indígenas. Então, a metodologia colaborativa passa por a ideia de agregar saberes. E isso é um convite que às vezes nos desafia a sair ali da nossa área de poder, né? E de achar que o nosso saber é o que prevalece. Em alguma medida desafia os profissionais, mas é um desafio essencial de ser superado para que a gente consiga de fato vivenciar essa construção metodológica colaborativa. E aí é importante a gente consultar, né, quem está ali junto na rede com a gente, os antropólogos, os professores indígenas, das universidades, FUNAI, CESAI, Ministério Público Federal, representantes de organizações indígenas, ONGs, enfim, essa construção com essa rede, com quem estuda, com quem está ali se dedicando seu tempo, a sua trajetória profissional para estudar essas realidades, e quem também está vivenciando essas realidades são atores que a gente pode contar para que fique ainda mais claro para a gente esse reconhecimento e que a gente consiga agregar informações com os atores que estão se debruçando em reconhecer essa realidade. E aí a gente entra no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, propriamente dito, que é o PAIF. Só trouxe essa reflexão aí, esse slide, para a gente relembrar quais são os objetivos do PAIF, né? A gente vai adentrar um pouco agora nas ações, para a gente perceber como é que está esse diálogo, como é que tem sido essa oferta do PAIF quando a gente está tratando de comunidades indígenas. Mas é importante só relembrar, prevenir situações de violência e negligência, promover acesso a serviços públicos, promover as condições de subsistência de inclusão social e desenvolver a autonomia e protagonismo da família. Então, esse é o pano de fundo do PAIF, né? São os objetivos que a gente almeja alcançar na medida que a gente vai desenvolvendo as ações. E as ações propriamente ditas, eu fiz como que foi a lógica que a gente utilizou. A gente coloquei nesse slide para vocês todas as ações, né? O PAIF ele é composto de 5 ações. Quando a gente fala composto de 5 ações, dentro das ações tem várias atividades que a gente desenvolve, mas metodologicamente a gente distribuiu em 5 formas, né, de como eu estabeleço ali um contato
com a comunidade, com os usuários, que é por meio da acolhida, das oficinas com famílias, das ações comunitárias, das ações particularizadas e dos encaminhamentos. Então, essas são as 5 ações que constituem essa oferta completa que constitui o serviço e é o que a gente desenvolve aí com as famílias no território. Então, nesse primeiro slide, de uma forma bem geral, eu vou trazer só o que estrutura a ação propriamente dita e depois eu vou adentrar um pouquinho nas especificidades de quando eu estou falando de desenvolver essa ação para famílias indígenas, né? Porque aí tem algumas características, alguns elementos que a gente precisa considerar na nossa execução. Então, a acolhida, o que a gente colocou aí na acolhida? Que é um contato inicial para estabelecer relação de confiança, uma escuta qualificada das demandas, apresentação do PAIF e demais serviços, é o momento de definir como que vai se dar o atendimento. Então, acolhida em grupo, ela pode ser em grupo ou particularizada, e momento de preenchimento do prontuário da família. Então, gente, a acolhida é esse momento inicial, né? Então, é onde eu vou escutar, onde eu vou apresentar que serviço é esse. Ela pode se dar tanto particularizada ou coletiva, ela pode ser desenvolvida das duas formas. A particularizada, ela pode ser no domicílio ou no próprio CRAS. No domicílio, em casos em que as famílias não conseguem chegar até o CRAS. E as coletivas, elas se dão ali, a coletiva, ela tem essa função de transmitir uma informação ou fazer uma apresentação mais ampla do que a gente tem de oferta na unidade e no serviço, né? No serviço como um todo, mas especialmente no PAIF. Acolhida é essa ferramenta, sei lá, de repente tem famílias em descumprimento do Bolsa Família e eu chamo todo mundo que às vezes não passou pelo CRAS ainda, metrópole costuma acontecer isso mais, mas e aí eu faço uma acolhida coletiva para explicar primeiro o que é o PAIF, o que é o CRAS, que oferta que é essa, para escutar minimamente ali de uma maneira mais geral quem são essas famílias. E aí depois eu passo por uma acolhida particularizada em que eu escuto a família sozinha ali e aprofundo um pouco mais na dinâmica familiar e na forma como ela estabelece uma relação com o território. Então, é importante a gente se ater nessa ação, né, considerando esses elementos. Daqui a pouquinho eu vou falar na acolhida no contexto de trabalho social com família indígena, mas agora eu vou falar das oficinas com famílias, né, que também é uma ação importante. Centralidade em temas de interesse das famílias, objetivos de curto prazo, abertas ou fechadas, sugestão de temas. Aí a gente faz na oficina com famílias ênfase na reflexão, ênfase na convivência, ênfase na ação. Então tem algumas nuances que podem ser exploradas aí nessas modalidades que a gente tem de oficinas que a gente pode desenvolver no território com as famílias. Então, essa característica de ser aberta ou fechada, quantos encontros vão acontecer, existe esse movimento aí, essa flexibilidade que possibilita variadas intervenções coletivas, né, por meio de uma ação coletiva. Então, é um espaço que potencializa muito o CRAS, embora seja uma das principais ações, são as que a gente menos executa, porque o trabalho coletivo nos desafia muito. Mas o meu convite para vocês que estão aí é que a gente se esforce para fazer esse movimento de incorporar dentro do nosso planejamento de execução do serviço as oficinas. Uma vez que a gente vai incorporando, a gente vai qualificando ainda mais essa ação, né? E daqui a pouco também a gente vai falar da especificidade dessa oferta, né, dessa modalidade no contexto de famílias indígenas. Uma outra ação importante são as ações comunitárias, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente dividiu. Tem uma dimensão de ação coletiva e uma ação individual, de ações individuais e ações coletivas. Então, as oficinas com famílias, as ações comunitárias e a acolhida, porque a acolhida ela transita entre coletiva e individual, elas são coletivas. E as ações particularizadas e os encaminhamentos e também a acolhida são individuais. Então, oficinas com famílias e ações comunitárias, ações coletivas, ações particularizadas, encaminhamentos e ações individuais, e a acolhida tem essa característica híbrida aí que transita nessas duas dimensões, tá bom? Então, as ações comunitárias têm a centralidade em temas de interesse do território, então ela já amplia um pouco mais. As oficinas com famílias, elas vão trabalhar demandas que dizem respeito a essa dupla aí de território e família, né, que são eixos estruturantes da política. Essa combinação entre reconhecer a matricialidade familiar e a dimensão de territorialidade
ela nos auxilia a trazer as demandas do território para os espaços em que a gente vai executar oficinas com famílias também. Mas as ações comunitárias, que é o que a gente está tratando agora, quando a gente fala de centralidade no território, são estratégias para a gente pensar numa perspectiva mais ampla. O que é demanda coletiva que está influenciando a dinâmica territorial? Então a gente pode atuar, e isso acaba nos convidando, assim, nos induzindo a desenvolver, por meio das ações comunitárias, um trabalho intersetorial também. Então, acaba que a intersetorialidade é uma estratégia interessante para o desenvolvimento das ações comunitárias. O objetivo é desenvolver a participação da comunidade nas demandas do território. Então, ela tem um caráter, assim, também indutor de mobilização social, que é bem interessante. Palestras, campanhas, eventos comunitários são algumas das modalidades de ações comunitárias que a gente pode desenvolver. Mais pra frente eu vou falar mais algumas coisinhas nesse contexto indígena. E ações particularizadas é quando a gente aprofunda mais, é um atendimento prestado somente a uma família, né, individualizado ali após a acolhida. Na acolhida, inclusive, a gente já consegue, em alguma medida, definir se a família vai ficar no atendimento ou no acompanhamento, que a gente vai falar mais na frente. Mas nas ações particularizadas, onde eu dou continuidade ao registro no prontuário, eu aprofundo um pouco mais na dinâmica familiar ali, como que a família estabelece a relação com o território. É diferente de acompanhamento familiar, né, particularizado, não se trata disso. E é isso. Então, ela ocorre em casos em que a gente precisa ter um olhar assim, mais individual para a dinâmica familiar. E os encaminhamentos, direcionamento para os serviços, programas, tanto da proteção básica, né, da especial, enfim, quanto para as demais políticas públicas. Então, pressupõe um contato prévio. Uma coisa importante do encaminhamento, gente, a gente às vezes acha, encaminhamento, uma coisa banal, né, porque é uma coisa tão corriqueira na nossa atuação, os encaminhamentos, que a gente acaba, às vezes, desconsiderando a sua relevância. Mas ele é uma ferramenta em que a gente cumpre, é uma das ferramentas que a gente consegue cumprir um dos principais objetivos do PAIF, que é garantia de acesso aos serviços sociais que estão ali disponíveis, né, no território. Então, fazer essa articulação, lembra que eu disse que gestão do território e oferta do PAIF elas são complementares? O que compõe a gestão do território, né, que são 3 dimensões, que é a articulação intersetorial, a coordenação da rede socioassistencial da proteção básica e a buscativa. Então, a gestão territorial ela acontece nesse contexto em que eu preciso dialogar com a rede do território, seja de outros setores, seja as lideranças comunitárias, eu preciso estabelecer fluxos de diálogo. Então, o encaminhamento ele funciona na medida em que eu faço uma boa gestão do território também. Tá vendo como é que elas são complementares? Porque na medida em que eu consigo fazer boas articulações com a rede de educação, com a rede de saúde, se a gente for considerar aqui o contexto indígena, né? Quando eu consigo ter uma boa articulação com a FUNAI, com a CESAR, consigo garantir a possibilidade de ter maior efetividade na qualidade do meu encaminhamento é maior. Então, o encaminhamento também pressupõe essa relação aí intersetorial e também uma boa gestão e uma boa coordenação com a própria rede socioassistencial. Então, agora eu vou adentrar aqui um pouquinho na peculiaridade das ações do PAIF com famílias indígenas, né? Então, a acolhida, nesse contexto, é um momento de escuta, gente, e ela é muito fundamental nesse estabelecimento de confiança, de vínculo. A ideia é que o vínculo seja duradouro, né? E aí, diante desse contexto estigmatizante, dessa diferença da forma de organização cultural, social, em que acontece às vezes com quem sociedade indígena, com quem não é, então esse distanciamento acaba, por vezes, interferindo ali na forma como eu vou estabelecer o vínculo. Então, na medida em que os trabalhadores, né, os profissionais que estão lá nas unidades, eles se dispõem a essa postura mais aberta, sem discriminação, sem preconceito, ele consegue abrir um caminho para que a relação, que o vínculo que aconteça entre o PAIF, entre o serviço e a família, seja pautada ali por um vínculo de confiança. Então, esse é um movimento importante da gente fazer, essa escuta, né, qualificada, mas com essa postura aberta também para o diálogo. Na escuta também dos usuários, os profissionais devem identificar recursos e potencialidades que poderão ser trabalhados posteriormente. Então, na acolhida,
por meio dessa escuta, eu já consigo minimamente ter alguma noção ali se a família vai precisar de atendimento, se ela vai continuar sendo atendida ou se ela vai precisar de adentrar no acompanhamento, desculpa. Mas essa escuta é onde eu consigo identificar quais são os potenciais e as vulnerabilidades. Então, fazendo esse movimento de reconhecer isso na dinâmica familiar e também dialogando com o território, favorece a continuidade do vínculo e da relação que eu estabeleço com a família ao longo da oferta do serviço. Então, a escuta deve respeitar as dificuldades linguísticas, e aí eu vou fazer um destaque para isso, né? Porque essa dificuldade ela deve, de fato, ser olhada com atenção. É fundamental que a gestão municipal garanta um profissional que conheça a língua, que saiba se comunicar, que garanta que esse diálogo vai ser fluido, né, entre o CRAS, entre a unidade, entre o serviço e a comunidade indígena. Então, de preferência, até que se ele conseguir contratar alguém que seja da própria comunidade indígena que ele atenda, melhor ainda, né, porque isso favorece o vínculo que a gente estabelece, mas, sobretudo, esse fluxo de comunicação. Tendo um representante que dê conta de traduzir o que a gente está dizendo e traduzir para a gente também, e não só da linguagem, mas também da forma de vida do povo, acho que isso facilita, favorece muito o vínculo e a acolhida. Então, é fundamental a gente dar atenção para isso, para os profissionais que conhecem e sabem expressar nas línguas indígenas. É bom que componham a equipe do PAIF. Em caso de acolhida particularizada, gente, lembra que eu disse que a acolhida ela pode ser particularizada ou coletiva? Quando for particularizada, lá no domicílio, ela pode ser tanto no domicílio quanto no CRAS. No caso de ser no domicílio, é importante prever que esse tipo de ação ele aconteça perante apoio e conhecimento da liderança comunitária do povo que a gente está atuando, né? A gente não pode fazer uma intervenção no domicílio sem combinar antes, sem dialogar antes com as lideranças. E quando a gente está falando de comunicar as lideranças, assim, é nas reuniões de planejamento, de apresentação, né? Que previamente eles fiquem sabendo que se porventura acontecer uma visita, né, no domicílio, é por este motivo. Então é bom ter esse cuidado. E em relação à acolhida em grupo, é preferível que ela seja realizada no interior da reserva. Então isso é um ponto importante na relação à acolhida, porque aí ali naquele território, no espaço onde ele vive, de repente numa sala de aula da escola, numa associação, ou na própria sala do CRAS mesmo, se ele estiver em terras indígenas. Então esse também é um ponto importante. E além da necessidade de sensibilização do profissional da recepção quanto à necessidade de uma postura acolhedora e respeitosa, uma estratégia é colocar cartazes também. Então a recepção ela pode ser um espaço acolhedor. Ela deve ser um espaço acolhedor, né? Então, além de a gente se preocupar com essa sensibilização do profissional que a gente elege para ficar lá, normalmente é o profissional de nível médio que está na recepção, a gente também precisa de cuidar da ambiência, do espaço, de colocar cartazes na língua indígena, né? Coisa que comunique também com essa população. Bom, gente, uma coisa que a gente precisa lembrar também, né, que faz parte aí da forma como o PAIF organiza o trabalho social com famílias, e aí no caso aqui famílias indígenas, além da gente falar das ações, é importante também a gente falar do atendimento e do acompanhamento familiar. Eu imagino que vocês já saibam, então vou só relembrar aqui que o atendimento e o acompanhamento familiar são processos distintos, mas eles são complementares, né? A gente, no próximo, tem esse slide que está aí na tela para vocês, este aí, atendimento, e que ele sistematiza o que a gente está chamando de atendimento. Vocês lembram que a gente conversou um pouco com a chegada da família? Pressupõe escuta qualificada, identificação das demandas, a gente informa sobre que serviço que a gente está ofertando, quais são as ações que estão ali no território, orienta, na medida do possível, insere ali na rede socioassistencial, na rede intersetorial a partir dos encaminhamentos, dá resolutividade para as demandas que as famílias trazem e decide. E aí esse decidir aí é o que a gente está chamando de decisão. É para a gente compreender, a partir dessas informações que a gente coletou, desse trabalho que a gente fez com a família até agora, se pressupõe, se requer um acompanhamento mais sistemático, continuado das demandas que as famílias estão trazendo. Então, todas as famílias que chegam no CRAS, chegam no PAIF, elas são atendidas pelo PAIF.
Posteriormente, a gente toma uma decisão pelo acompanhamento familiar. E essa decisão pelo acompanhamento familiar ela é conjunto com a família. A família precisa se comprometer com esse processo. Porque o acompanhamento, um instrumento que distingue assim, o acompanhamento familiar é o plano de acompanhamento familiar. Então, o plano, é no plano que a gente compartilha com a família quais são as ações que nós nos comprometemos enquanto serviço, as ações que ela se compromete em realizar para que juntos a gente consiga ali superar a vulnerabilidade que a família está vivenciando naquele período, né? Então, é importante que a gente consiga distinguir isso, inclusive em função dos nossos registros, né? O RMA pede para a gente registrar as famílias acompanhadas, pede para a gente registrar as famílias atendidas. Então, a gente precisa ter a clareza de que informação que é essa que a gente está prestando, né? Lembrando que as famílias em acompanhamento normalmente são aquelas em que estão em situação de um nível de vulnerabilidade um pouco mais elevado. Aquela situação em que requer da gente, que a gente precisa estar mais próximo mesmo. Daí essa necessidade de ter essa sistemática da elaboração de um plano, mas isso não é em detrimento de eu atender as outras famílias. Todas as ações que a gente conversou anteriormente, oficinas com famílias, as ações comunitárias, os encaminhamentos, né, as ações particularizadas que a gente faz, elas são tanto para as famílias atendidas quanto para as famílias acompanhadas, né? O que diferencia ali é a forma como eu vou estabelecer esse contato com a família ao longo da permanência dela, a partir da chegada dela ali no serviço. Então, uma vez identificada uma necessidade de acompanhamento, eu preciso fazer este movimento de estar mais próximo dela. E aí, no próximo slide, a gente tem aí as etapas do acompanhamento familiar, né? Então, a gente faz o encontro inicial com a família, elabora o plano. O encontro inicial é essa conversa, até para explicar o que é o acompanhamento, reiterar se ela de fato está disposta a passar por esse processo com a gente, né? Com os profissionais do PAIF. E elabora o plano de acompanhamento, e nesse plano eu preciso ter as metas ali que a gente quer alcançar, quais são as vulnerabilidades que a gente precisa superar e quais as ações que eu preciso fazer enquanto família e enquanto serviço, né, para que a gente consiga superar aquelas vulnerabilidades que estão dadas ali na dinâmica familiar naquele momento. Então, esse plano é o instrumento que vai nortear as nossas ações ali, que vai dar referência para as nossas ações no acompanhamento familiar. E aí, se eu perguntar, todas as famílias que chegam no CRAS, então, são acompanhadas? Vão ser acompanhadas? Precisam ser acompanhadas? Não. É essa a clareza que a gente precisa ter, né? Elas não precisam estar, nem todas as famílias precisam estar em acompanhamento familiar, mas é necessário que todas as famílias sejam atendidas no serviço, né? E que usufrua de todas essas ações que a gente tem para oferecer enquanto serviço. Então, tem as intervenções, assim que a gente elabora o plano, não é necessariamente tão linear assim, né? Uma ação após a outra, elas vão acontecendo no processo. Mas aí ocorre as intervenções particularizadas ou em grupos com famílias, lembrando que o acompanhamento também pode ser acompanhamento em grupo, né? E é um grupo de famílias sendo acompanhada conjuntamente, e o acompanhamento individual. Mas além das intervenções, tem também as mediações periódicas, né? E a avaliação. A avaliação a gente faz junto com a família para definir se de fato a gente conseguiu caminhar, no sentido de o que eu preciso, qual o meu objetivo e o que eu quero alcançar, o que eu quero alcançar ali de superação. Então, acho que isso quais as questões que estão vulnerabilizando e dificultando o processo de acesso a direitos, né? A função protetiva da família, que são os objetivos do PAIF, que estão dificultando, e quais ações que eu posso fazer para que contribua com essa família nesse processo de superação. Então, avaliar também, em algum momento, é fundamental, porque na avaliação eu consigo conversar com a família. As mediações periódicas me permitem isso, né? Conversar com a família. O que é a mediação periódica? É encontrar com a família e conversar sobre o processo de acompanhamento. E depois do plano, né, do acompanhamento, a gente vai fazendo o que a gente chama de intervenções particularizadas ou em grupos,
a gente faz a inserção das famílias nas ações, a mediação periódica, até chegar no período em que já temos condições de fazer avaliações, né? As avaliações, elas acontecem ali no período em que a gente vai fazendo as mediações também, mas uma avaliação para a gente definir junto com a família se ela continua ou não no processo de acompanhamento familiar. Então, a gente tem mais aprofundado essas etapas no caderno do PAIF, se vocês quiserem consultar depois. A gente escreve sobre cada uma delas, mas aqui o importante para ficar para a gente é a clareza que nós precisamos ter de que são processos diferentes que se complementam, né? Na medida em que eu defino a partir do atendimento que a família precisa ir para um acompanhamento, mas o importante é a gente ter claro de que nem todas as famílias que estão no PAIF estão em acompanhamento, mas todas as famílias estão atendidas. Então, isso nos ajuda nos registros, inclusive, né? O RMA pergunta quantas famílias acompanhadas. Então, se eu tenho clareza de que acompanhamento, eu só estou acompanhando a família se ela tem um plano, se eu tenho junto com ela um plano de acompanhamento familiar e que eu estou passando por esse processo de monitorar esse plano e caminhar de uma maneira mais continuada e sistemática com a família ali, eu facilita não só o meu registro, mas a dinâmica do trabalho também. Então é isso. Acho que o que diz respeito ao PAIF, que a gente precisava reforçar, acho que a gente trouxe essas contribuições, né, das ações no contexto de famílias indígenas, e também essa clareza aí desses dois processos, que é algo bem importante da gente disseminar no Brasil como um todo, né? Esclarecer isso para os trabalhadores que estão aí no atendimento com as famílias na ponta, que são vocês. Importante também a gente pensar nessa, e aí já indo para o próximo ponto, bem já para encerrar a nossa fala, da integração entre o PAIF, o Serviço de Convivência, e o próprio Criança Feliz, né? Então, é importante a gente avaliar essas ofertas. Uma das coisas que a gente tem que recomendar, assim, às vezes o município não tem dado muito conta de ofertar o serviço de convivência de 0 a 3 anos, né? Então, uma das estratégias que a gente tem sugerido, olha, então, de repente, as famílias sejam atendidas no Criança Feliz de 0 a 3, que é a idade do Criança Feliz mesmo, mas o município se organiza para fazer uma oferta do serviço de convivência de 3 a 6 anos. É uma possibilidade, não é regra, tá, gente? A gente está falando de arranjos possíveis e que os municípios têm apresentado como possibilidade interessante. Então, garantir que tenha uma continuidade ali na proteção e no cuidado por meio da assistência social em termos de oferta, né, para as crianças de 3 a 6 anos, para que não tenha essa ruptura quando acaba ali o período vigente para visita domiciliar. Bom, de uma maneira geral, então, além desses elementos específicos, assim, da possibilidade de integração dessas duas ofertas, é importante que essas equipes dialoguem, né, PAIF, Serviço de Convivência e Criança Feliz. Tente, na medida do possível, fazer os planejamentos conjuntos, os fluxos, as avaliações, que é o que a gente já disse ali na perspectiva do PAIF também, mas que essa integração ela se dê não apenas na decisão de que oferta eu vou executar, serviço de convivência de 3 a 6 ou Criança Feliz, não, mas que isso seja uma constante no processo de execução do atendimento à primeira infância aí no território que vocês atuam, que vocês estão no dia a dia aí com as famílias. Então, que as equipes dialoguem o tempo todo, né, no sentido de planejar, executar e avaliar aquilo que está sendo realizado junto às famílias indígenas com criança na primeira infância. Bom, é isso. Espero que a gente tenha contribuído e a gente está aqui à disposição também, né, para se tiver alguma necessidade de esclarecer dúvidas posteriormente. Enfim, a gente não está ao vivo com vocês, mas estamos disponíveis para esclarecer as dúvidas caso tenha aí depois desse processo de contribuição. Agradeço e desejo a todos um bom trabalho. Espero que esse encontro seja bem produtivo
e que o foco continue sendo o usuário e a qualificação, né, da oferta, da nossa responsabilidade enquanto agente público de fazer uma oferta qualificada para a população.